Sujeitos do processo civil. Quem são e qual a função de cada um? Você sabe quem são os personagens do processo? Quem é o autor, quem é o réu, quem está de qual lado, quem é o juiz, quem é que vai decidir, quem é que aparece ali só para dar pitaco e depois some. Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso, um tema básico do processo civil, mas a gente vai falar como se fosse uma partida de futebol. A gente vai analisar olhando o personagem de uma outra perspectiva. Imagina um jogo de futebol. Você vai ter o quê? 2 times, o técnico, o juiz, a torcida gritando de um lado. E no processo judicial é a mesma coisa. A gente tem quem entra com a ação do processo, quem entra com o processo, que a gente chama de autor, quem responde o processo, que é o réu, quem decide e resolve aquele processo, que é o juiz, e quem auxilia as partes, que pode ser o advogado, o defensor, a promotoria, depende muito do processo, qual seja a esfera que isso a gente vai ver lá na frente. E no mundo do processo a gente chama de sujeito toda pessoa que participa de algum modo, de alguma forma, no decorrer do processo. E os principais são autor, réu e o juiz. E os secundários quem são? Advogado, testemunha, perito. Eles não resolvem diretamente a demanda, não resolvem diretamente o processo, mas eles auxiliam as partes para chegar no consenso e resolver aquele litígio. Então vamos para os protagonistas, que são o autor e réu. O autor é quem está com o problema e procura a justiça para tentar resolver aquele conflito. Já o réu é a pessoa que está do outro lado do problema e vai precisar se defender do que o autor está alegando. E nisso inicia-se o processo, a demanda judicial. Eles são as partes principais do processo e, além disso, a gente vai ter a figura do juiz, que é aquele que vai decidir de forma imparcial quem está certo ou errado. Pois é, o juiz é quem vai apitar esse jogo, ele quem vai conduzir o processo, vai marcar audiência, vai determinar que o réu junte alguma prova, vai fazer os esclarecimentos necessários e, no fim, vai dar a sentença final, decidindo quem foi que estava correto, quem estava agindo dentro da lei ou não. Depende muito da situação. Ah, Lucas, e além dos protagonistas, quem são os secundários? É aí que entra o papel do advogado, da testemunha, dos peritos que auxiliam o juiz, de certo modo, a entender aquela demanda, a entender aquele processo. Então, para recapitular, autor que entra com o processo, réu, a outra parte contrária que responde vai ter que se defender no processo, juiz, que é quem decide, advogado, representa o autor e o réu, falando de forma técnica, testemunha e perito é aquele que auxilia o juiz, de certo modo, a chegar num convencimento. E com isso, cada um tem seu papel e é como se fosse num jogo de tabuleiro. Na ausência de um, o jogo não anda, não funciona ou lá na frente vai ter algum prejuízo processual. Quando você olha um processo no fórum ou no PJE, parece tudo confuso. Mas quando você entende quem são os sujeitos principalmente, é que aí vai começar a caminhar e a fluir os conhecimentos. Então, da próxima vez que você pegar uma petição, você já vai tentar identificar quem é o autor, quem é o réu, quem é o juiz responsável, porque é um ótimo exercício para quem está começando.